Saúde o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu ser, o teu interior. Irmãos, eu trouxe hoje aqui uma palavra, como as igrejas não podem abrir aqui na nossa cidade, eu tomei a liberdade de trazer uma mensagem aqui para os amados irmãos e para quem nos acompanha aí no YouTube. Irmãos, eu convido os irmãos a fazer um instante de oração e logo após a gente vai estar aqui abrindo uma mensagem, bem rápido, bem breve, para que os irmãos possam ter um entendimento, talvez um pouco a mais. E eu tenho algo especial da parte de Deus, irmão, que Deus, por sua misericórdia, nos entrega, que não tão somente pregar sobre interpretação de texto. Eu não quero aqui trazer para os irmãos a interpretação que eu tenho, mas baseado em Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos da onde eu tirei o meu entendimento sobre o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. E também, irmãos, quero fazer um instante também junto aqui já na mesma oração, nessa oração introdutória, a oração também pelos familiares do nosso irmão Celestino, que teve uma perda, perdeu sua esposa, Tamar. Uma bênção, Deus recolheu, está com ela lá na sua presença. E também, irmãos, por respeito a esse varão que tanto ajudou na obra de Deus, faz parte do nosso corpo de membros da igreja, onde a gente, pela misericórdia de Deus, pelo nosso campo, onde a gente tem o prazer de congregar, ele também se faz presente. Então, vou pedir que os irmãos, quem puder, fazer um pensamento positivo, uma ajuda, uma oração espiritual, vai ser toda bem-vinda, porque ele precisa muito. Amém, irmãos? Senhor, Deus e Pai, ligamos o pensamento a Ti, Senhor, pedindo da Tua interpretação da palavra, que o Senhor possa derramar sobre nós uma graça, Senhor, dando-nos um entendimento, a interpretação, Senhor, e o mais profundo, meu Pai, da Tua palavra nesta noite. Tende misericórdia de nós, ó Pai, ao íntimo de nossos corações, nos alimenta agora. Jesus também abençoa, Pai, a vida do irmão Celestino, dos seus familiares que hoje tiveram uma perca, Pai. Eu sei que é difícil, não há palavras que possam consolar estes corações. Fica apenas aqui, Senhor, a minha oração, pedindo ao Rei dos Reis que possa solucionar este problema para a vida dele, Senhor. Sei que trazer de volta, Senhor, só naquele dia, na ressurreição, encontraremos aquelas almas que já partiram, mas em Teu nome, Senhor, eu peço-Te, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o coração dele, Senhor, para que não venha a ser tão pesado esse fardo. Ajuda o Teu servo, Senhor, pois Tu nunca desamparou nenhum dos Teus pequeninos na terra, nenhum dos Teus justos. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço aos irmãos que puderam orar comigo e também os irmãos que têm aí esses sentimentos também de querer ajudar o próximo. Amém, irmãos? Deus possa abençoar a vida de cada um. Irmãos, então eu vou convidar os irmãos para ler uma palavra aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo do número 11, o 12 e o 13. Amém? Livro de Mateus 24, capítulo 24, versículo 11, 12 e 13. Irmãos, por que eu quero trazer essa palavra para vocês? Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que hoje no nosso derredor, na nossa vida pessoal, muitos passam às vezes em frente à igreja, muitos veem um cristão e criticam às vezes até mesmo sem entrar, você que ouve falar, que já teve um contato, ou pelo menos pensa, cristão é tudo louco, falam tudo bobagem, agora estão lá se escondendo atrás da Bíblia. Irmãos, eu não estou aqui tirando, ou pelo menos dizendo para ti, sei lá, a tua posição. A gente respeita a posição de cada um. Só que o que eu quero trazer para você, irmãos, hoje, um alerta a quem participa dos cultos, a quem é da membresia da igreja, seja qual for ela, seja o lugar onde que Deus te colocou. Eu não prego placa, não estou aqui pregando a placa. O que eu quero dizer para ti, irmãos, é como devemos, às vezes, nos portar diante da presença de Deus. E isso eu falo com propriedade, irmãos. Com propriedade porque eu já tive os meus momentos, meus altos e baixos, e hoje, para a glória de Deus, irmãos, depois de quase 9 anos de ministério, eu sinto um crescimento, irmãos, um crescimento espiritual na minha vida, que Deus tenha nos abençoado. Conheci o Evangelho no ano de 2011 e hoje, pela misericórdia de Deus, temos ainda aprendido da palavra, temos estudado da palavra, temos se alimentado de palavra, junto de tantas pessoas abençoadas da parte de Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos ler aqui, livro de Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 11. Amém? Em diante, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu vou ler de novo somente esses 3 versículos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Por que eu trouxe essa palavra? Vou fechar aqui minha Bíblia. Por que eu trouxe essa palavra, irmãos?
Porque hoje a gente se encontra numa situação, talvez ela incontrolável, talvez ela impalpável, uma situação hoje, irmãos, que ela te isola dos demais irmãos, ela te isola da civilização. E eu não estou aqui criticando essa posição, irmãos, eu digo de verdade, acho que é necessário. Acho sim, é necessário a gente ter toda a vigilância, ter todo o cuidado do álcool em gel, ter todo o cuidado da máscara, tudo. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para ti? Que tudo está conspirando a favor do final, a favor da volta de Jesus. Isso, irmãos, para qualquer cristão que você perguntar, seja ele de tal igreja, de ministério A, B, C ou D, todos vão concordar comigo que tudo conspira à volta do Senhor Jesus, a buscar o povo dele. Portanto, irmãos, a liberdade que eu tomei de pregar hoje aqui é algo que acontece no dia a dia do povo cristão e poucos são os que conseguem contemplar esse mistério. Como, por exemplo, irmãos, a palavra de Deus, ela fala no livro de Mateus, ali no 12, versículo 24, 12, ela fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, o amor, quando o Senhor fala a palavra amor, ela é muito mencionada na Bíblia. Inclusive, o nosso Jesus, o poderoso, ele tem esse vínculo, ele tem esse amor eterno. Ele tem algo, irmãos, que já parte desde o céu com ele. Desde o tempo que ele desceu lá do trono de glória, da presença de Deus, que ele desceu através de Maria, ali já havia com ele uma grande parcela de amor. Algo que é espiritual, algo que brota, que jorra e faz dentro da gente uma fonte de água viva. Agora vê comigo, irmão, se eu não tenho razão nas palavras agora ministradas. Porque eu vou ministrar ela e vou trazer com propriedades bíblicas para que os irmãos venham me entender. Irmãos, como por exemplo, eu falo a palavra que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não é o cristão que logo se converte, que logo entra para a igreja, que logo se batiza, que quer viver todo o evangelho de Cristo num dia só. Este, irmão, é o primeiro amor. Você deve já ter ouvido falar acerca do primeiro amor. O primeiro amor é quando tu tem um encontro com Cristo e Deus, pela sua infinita misericórdia, ele te capacita, ele te dá amor verdadeiro, fraternal, para que tu possa caminhar com ele, andar com ele. Muitos dizem é o fogo de palha, mas só que tem algo diferente desse mistério, irmão. A hora que começa o fogo de palha, aquele amor de arrancada, aquela proporção do foguete, quando você sai cheio da graça, cheio da glória, uma hora ela vai começar a dar aquela diminuída. E agora é onde vai entrar o amor que Jesus prega na Bíblia. Agora é onde vai entrar o amor verdadeiro da parte de Jesus, irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque, irmão, há uma certa diferença entre dizer que é cristão e ser cristão. Há uma diferença entre tu andar como um cristão, se portar como um cristão, falar como um cristão e ser um cristão. Porque, irmão, eu te digo com propriedades bíblicas, o que eu estou falando aqui é uma palavra que Deus me trouxe depois de uma hora de oração, de joelho dobrado. Não falo aqui para soberba, para que todos entendam que é através dessas palavras que o Senhor tem moldado o vaso. E o que diz ali, irmãos? O Mateus 24, ele é pregando só acerca do fim dos tempos. E hoje, irmãos, estamos vivendo essa passagem, só que passa despercebido. Irmãos, por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo bem claro. Irmãos, vamos lá. O cristão, irmãos, ele tem que amar Jesus acima de todas as coisas. E eu me lembro, irmãos, que há anos atrás, todos quanto amavam Jesus, era uma diferença. O prazer de dizer que era cristão era o prazer de se vestir diferente. O prazer de dizer que era cristão era andar com a Bíblia embaixo do braço. Pessoas iam para a igreja, irmão, fazia chuva, fazia tempo bom, estava na igreja. Buscava ao Senhor, louvava ao Senhor, engrandecia ao Senhor. E hoje, irmãos, mediante a situação que se propõe, imagina, irmãos, quando a palavra de Deus ela diz, por se multiplicar a iniquidade, o Senhor não está falando da iniquidade do mundo, ele está falando da iniquidade dentro da igreja. Pastor, prova isso que você está falando? Eu provo, amado. Por exemplo, a multiplicação da iniquidade no mundo sempre houve. Sodoma e Gomorra acabou pela multiplicação da iniquidade naquela época. Tudo que estava acontecendo ali, mas no momento, naquele povo, naquele instante, ainda saiu Ló e sua família. Porque com tudo que se multiplicou a iniquidade, ainda existiam pessoas retas e servos de Deus. Irmãos, olha bem o que eu vou falar aqui, para você entender. Quando a gente fala em se multiplicar a iniquidade, quem foi que Jesus perdoou de morrer apedrejada? Não foi uma mulher que foi pega no ato de adultério?
Então, irmãos, as pessoas que não tinham amor, não existia rivalidade entre judeu e samaritano, não existia uma rivalidade entre, por exemplo, as religiões lá praticadas na época dos judeus, e a gente consegue contemplar isso, porque era maçante. Inclusive foi eles que mataram Jesus, os judeus, os saduceus que estavam ali também, que acreditavam na reencarnação, eram distintos, não todos acreditavam na mesma religião, os fariseus, os saduceus e os demais. Agora vamos lá, irmãos, pensa comigo. Quando Jesus fala por se multiplicar a iniquidade, seria a iniquidade dentro da igreja. Quer ver, irmão, o que eu vou falar para você? Todos nós sabemos por leituras bíblicas o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo do 1 ao 7, se não me falha a memória. Eu me lembro, irmãos, que quando fala sobre a vida do apóstolo Paulo, do Saulo, Jesus desce do céu, né? Porque foi o anjo de Deus que desceu ali para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo cai por terra e a palavra do Senhor vem a ele, irmãos. Diz assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está entendendo, irmãos, o mistério? No entanto, ali, Saulo estava numa viagem pronta para Damasco, para ir fazer o que lá, irmãos? Para torturar o povo de Deus. E ainda começa, no livro do Atos 9, primeiro, vai dizer ali, que ele ainda respirava ameaças de morte ao povo de Deus. Ele não tinha um amor, irmãos. Ele cumpria uma lei, ele cumpria, mas não tinha um amor no seu coração. Quando veio a palavra de Jesus a Ananias e disse: Ananias, vai lá à rua chamada da direita, porque lá um homem, e eu quero que você pregue para ele. Quando falou para eles, irmão, estou aqui resumindo, quando veio essa mensagem até ele, entenda que ele automaticamente, Ananias temeu aquilo e disse: Senhor, eu sei que ele persegue teu povo, Senhor. E olha o que Jesus disse para ele, irmãos, olha o que o Espírito de Deus disse para ele: vai, Ananias, porque eu vou mostrar o quanto ele há de padecer por amor do meu nome. Está entendendo, irmãos, o mistério? Porque agora, irmãos, por Jesus, ele começa a padecer, o perseguidor se torna-se o quê? Ele se torna-se perseguido. Ele começa a ser perseguido. Mas, pastor, o que isso tem a ver com amor? Sabe o que tem a ver com amor isso, irmão? É aquilo que eu estava falando desde o começo. É uma pessoa que andava de uma forma e agora buscou a Deus e hoje anda de uma forma diferente, irmãos. Eu quero dizer para ti que quando sou aquelas palavras que eu falei no começo do vídeo, pessoas que são às vezes taxadas, dizem que são crentes falsos, crentes que se escondem atrás da Bíblia e tais coisas, é porque em algum momento da sua vida você entrou por um evangelho, pelo caminho estreito, andou na direção correta e hoje, por as coisas se multiplicarem dentro da igreja, mas antes era pecado, hoje não é mais. Vivemos o século 21, mas estamos atendendo um Deus que ainda é do primeiro século, estamos atendendo um Jesus que é do primeiro século, amados. Entenda comigo, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, porque ele, através da sua palavra no livro de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele vai chegar, irmãos, e vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens, aleluia, ainda que ele falasse a língua dos anjos, e ele não tivesse amor, ele nada seria. Ainda que ele tivesse dom, aleluia, de profecia, e ele não tivesse amor, ele nada seria. Tá entendendo, irmãos, o que eu quero dizer para ti nessa noite? Eu quero dizer para ti, irmãos, que a mensagem de Cristo, a palavra do Senhor, uma vez ela entregue no teu coração, você vai fazer a diferença. Não perca a essência do bom cristão, não perca na tua vida, irmãos, o que Deus não te cobrou para entregar. Eu quero dizer para você, irmão, que está chegando a hora, o Senhor breve voltará, e quando ele voltar, irmãos, lembra lá da palavra que está escrito no livro de Apocalipse, na carta, aleluia, aos Efésios, que o Senhor disse: ai de ti, ó cidade de Efésios, que não volte, aleluia, ao teu primeiro amor. Quando há conversão, irmãos, há diferença. Irmãos, não perca a tua essência do evangelho, não perca o amor que Deus pôs no teu coração, irmãos. Ame Jesus acima de todas as coisas, porque antes de Jesus se afastar dos discípulos, pelo menos fisicamente, ele chama um deles, chamado Pedro, e diz assim: Simão Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, eu te amo, Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Simão Pedro, tu me amas? A palavra diz que quando ele perguntou pela terceira vez, Pedro entristeceu-se o seu coração. O coração de Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez. Isso está no livro de João, quando a palavra de Deus veio a ele e ele disse: tu sabes que eu te amo, Jesus. Ele disse: então siga-me e apacenta minhas ovelhas. Amados irmãos,
Ouve essa mensagem que eu deixo aqui para vós agora. Irmãos, não tenha medo de ser cristão, mas seja cristão de verdade. O Senhor não muda, e o que tu aprendeu na tua infância sobre a palavra de Cristo, passa o céu e a terra, passa a pandemia, passa a vida de pessoas que tu ama, passa a sensação de dor, de tristeza, de angústia, de alegria, sentimentos de felicidade, mas algo, irmãos, não vai passar. A palavra de Deus não muda e não passa. Hoje eu deixo esse vídeo aqui, irmãos, mas daqui a um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você assistir ele e abrir a Bíblia, você vai encontrar o mesmo texto lá. Porque faz 2000 anos, 2020 anos, que a palavra de Deus ela é ministrada em cima de um livro que se chama Bíblia Sagrada. E ainda não mudou. Amém, irmãos? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Obrigado por esse instante comigo. Se você chegou até aqui, deixa teu like. Se inscreve aí no canal, irmãos, para dar uma força para que a gente possa, então, através de você, ser um canal de bênção e distribuir muitas alegrias aos demais que também têm o desejo de servir a Deus, que têm o desejo de ouvir uma palavra reta e direta de Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida. Amém.